concepções prévias interagem com as concepções escolares fornecidas pela academia. Os erros são consequências do aprendizado. Porém, ao que devemos nos prender não é apenas o erro, e sim na busca por suas causas, sejam elas desconhecimento de conceitos, ignorância de procedimentos, falta de informação, incapacidade de estabelecer relações e falta de estruturas. Cabe, portanto, ao mestre interferir na zona proximal do desenvolvimento do aluno, definindo de tal forma os objetivos de ensino de forma clara, os objetivos para a avaliação de aprendizagem. Enfim, escolher de forma adequada a estratégia para a intervenção pedagógica. Eu estou preocupado com o tempo. Se você puder fazer um resumo, porque o seu voto vai integrar a nossa discussão, a proposta, certo? Então, eu só peço um resumo, porque aí... Vamos às propostas. Por favor. Primeiro, manutenção do texto original do artigo 88, que possui a seguinte citação, e reitero aqui para os alunos ingressantes pelo próximo vestibular. Artigo 88. Manutenção deste texto. Os professores estabelecerão estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, mediante aplicação de instrumentos de avaliação definidos no artigo 90, incisos 1 e 2, deste regimento durante o semestre letivo, em que a disciplina precisa respeitar o calendário da universidade. Manutenção do texto original do artigo 89, cuja redação é: considera-se aprovado o aluno que houver comparecido pelo menos 75% das aulas ministradas e tiver obtido na avaliação nota igual ou superior a 5, escala de 0 a 10. Nova redação do artigo 97. As datas das avaliações bimestrais serão fixadas no início do semestre pela Secretaria da Faculdade e comunicadas aos alunos por e-mail e fixação de aviso no mural, sendo nesse caso alterar a proposta original o parágrafo único. As provas do primeiro bimestre serão aplicadas em 2 semanas do meio do semestre e as provas do segundo bimestre serão aplicadas em 2 semanas do final do semestre, posto que o tempo originalmente proposto à aplicação das provas era de 1 semana. Em conformidade com o artigo 191 do Regimento Geral da PUC São Paulo e do artigo 6º, inciso 4 e 8 do Regimento Interno da Faculdade, propomos a reestruturação do instrumental de avaliação praticado na faculdade e a consequente adaptação do projeto pedagógico, de forma a sanar os problemas relatados pelo professor Roberto Dias. Conforme versa o artigo 72 do artigo 6º, inciso 8 do Regimento Interno da Faculdade de Direito, propomos o maior controle da assiduidade do professor, efetivamente em sala, sendo inclusive proposto no questionário de avaliação dos professores. Por fim, baseado no artigo 72 e no artigo 6º, inciso 8, propomos o controle de cumprimento de cronograma de disciplina, sendo inclusive proposto a inclusão de tal tópico em questionário de avaliação dos professores, posto que no atual modelo consta apenas de forma como foi desenvolvido o conteúdo. Terminamos com o pensamento do já citado Vasco Moreta. Seus alunos têm muito a lhe ensinar. Fique atento às suas mensagens. São essas considerações que metemos à análise desse egrégio colegiado. Muito bem. Agora eu pediria ao representante, não sei quem de vocês, pois não, que também objetivamente formulasse as suas propostas. Então, gostaria só antes de justificar a questão da média 5. A princípio, sobre a estrutura da avaliação, como o presidente do Centro Acadêmico falou, nós não temos desacordo em fazer 2 semanas fixas de provas, como ele mencionou, marcadas pela faculdade, 2 delas das primeiras provas bimestrais, não as da segunda, da forma como você mencionou. Isso não é problema. Regulamentar a forma de avaliação, a volta dos seminários, tudo isso não é problema. O que nós entendemos como problema, que foi muito discutido na Assembleia que a gente fez, é o seguinte: a média 7, ela não guarda relação com toda a problemática que os senhores têm levantado, pelo menos ao nosso ver, né? O que a gente entende é o seguinte, tomando como exemplo, por exemplo, o ano que eu entrei na PUC, eu entrei aqui em 2007. Naquele ano, a nossa aprovação na prova da OAB, como eu disse como exemplo, era acima de 80% em 2007. E a média era 5%. Então, e de lá para cá ela vem caindo. Então, a pergunta que a gente se fez, fora daqui, nas assembleias que nós nos reunimos, é: o que é que mudou no nosso curso que efetivamente piorou? Não dá para atribuir essa culpa a mera mudança do regimento
que a gente adotou para as turmas semestrais. Porque nenhuma turma semestral se formou ainda. Então a gente não tem dados comparativos para lidar com essa realidade. Então a gente atribui a essa mudança outros fatores, que nós elencamos alguns possíveis, que inclusive coincidem com essas datas. Por exemplo, a questão da maximização dos professores adotada pela Fundação São Paulo, aqui na PUC. Curiosamente, ela coincide justamente com o ano de 2007, e de lá para cá, da implementação desse ano, os nossos nomes têm caído em todos esses anos. Outro fator, por exemplo, nós não temos uma avaliação institucional dos professores. A avaliação, quer dizer, até tivemos algumas, mas foram muito mal sucedidas. Aí, com os números, quer dizer, não foi dada a devida prioridade para essas avaliações. Ela foi feita durante as férias, por e-mail. Quer dizer, as pessoas não respondiam essa avaliação. Mas isso é isso que está em discussão. Vamos independente disso, outro fator que nós levantamos é que talvez uma avaliação dos professores feita com maior prioridade durante o período de aulas, talvez até em papel escrito, como já foi feito por iniciativa dos discentes no passado, fosse mais efetiva do que uma avaliação para o estudante que estuda em casa, sem muito compromisso. Além disso, assim, o nosso curso teve um decréscimo também no que se refere à pesquisa e à extensão. Quer dizer, no ano passado mesmo, o escritório modelo teve uma série de problemas levantados, chegou-se a discutir, inclusive aqui na direção, uma série de problemas. Quer dizer, todos esses fatores apontam para pioras do nosso curso. E a média, curiosamente, se manteve a mesma durante todo esse período. Não teve alteração nisso, ela não tem qualquer relação. Então a proposta é a manutenção da média 5 em relação a tudo isso, e nós reiteramos a proposta do abaixo-assinado, que é que a gente leve para uma audiência pública para serem discutidas todas essas questões que possivelmente afetaram o ensino do nosso curso. Tem também, sei lá, a questão da biblioteca, da infraestrutura, tem N pautas que a gente gostaria de discutir, e que essa decisão seja tirada lá, em audiência pública, com todo mundo podendo participar, para mencionar quais são os reais problemas do curso. Porque só mudar a média de 5 para 7 parece que você está culpabilizando os estudantes. O recado que essa medida passa é o seguinte: olha, a faculdade piorou muito, então vocês vão ter que ser autodidatas, vão ter que estudar em casa para passar nas provas, porque as aulas não suprem mais a necessidade dessa prova. A faculdade não tem essa capacidade. Isso é o recado que transmite uma média 7 dentro desse contexto de precarização geral. O ensino não melhora numa lógica de cortes de gastos, que é o que a atual administração central da universidade tem sido feito. Para que o ensino melhore, é preciso aumentar o investimento e não reduzir, como isso tem sido feito. Então, vamos lá. Já ouvimos as duas propostas. Nós vamos agora ouvir os professores, e como a professora Luísa tem horário, eu dou prioridade a que ela faça a sua manifestação. Eu só queria rapidissimamente dar uma notícia. A questão da maximização está sendo trabalhada pela direção, com todos os chefes de departamento, em reuniões regulares. Nós estamos em processo de negociação de esclarecimentos, como eu disse no nosso livro. Portanto, a direção não finalizou essa questão. Essa questão está em andamento. Nós não podemos adiantar nada, tendo visto que nós estamos em processo de esclarecimento junto à Fundação São Paulo das peculiaridades da Faculdade de Direito. Então, nós não podemos dizer nada a não ser que nós estamos em negociação. Ainda não temos uma posição sobre se será aplicado ou não a maximização, tal como ela vem proposta na Faculdade de Direito. A questão da avaliação é uma outra discussão. Nós discutimos isso acho que 3 ou 4 anos nesse conselho. Todos os alunos foram envolvidos. O professor Marcelo ganhou cabelos mais brancos aí, de tanto que ele trabalhou nessa avaliação. Percorreu uma série de escolas no Brasil inteiro, recolheu dados, isso foi construído coletivamente por todos os estudantes da Faculdade de Direito e resultou neste questionário. Evidentemente, como toda obra humana, pode ser aperfeiçoada. Mas, sem dúvida nenhuma, que essa direção